Barrocas, coloniais, góticas, Portugal abriga algumas das mais importantes igrejas e monumentos religiosos de toda a Europa. E muita gente se pergunta por que razão, nas viagens para Portugal e para a Europa, se visita tantas igrejas. Ocorre que é quase impossível contar a história de Portugal e da Europa sem contar a história da igreja. Porque no passado, a igreja não era apenas religião, a igreja era arte, a igreja era cultura, a igreja era política, a igreja era arquitetura, a igreja era um centro de difusão do poder. Saiba mais sobre esse assunto nessa entrevista que fizemos com Liliana Pereira, guia de turismo e especialista em história da Europa, nessa entrevista feita especialmente para a Infinitur. Visitar a Europa e, nomeadamente, Portugal, significa que temos que obrigatoriamente visitar imensa quantidade de igrejas. Isto porque temos que pensar na igreja instituição na Europa e temos que pensar na quantidade de igrejas como uma forma também económica de entender os países. Ou seja, construir uma igreja significava que posteriormente houvesse a construção de uma cidade à volta de um mosteiro, à volta de um convento, à volta de uma catedral, à volta de uma igreja, e isso fazia com que, evidentemente, um movimento económico de pessoas se intensificasse para esses locais. Eram construídas essencialmente em rotas importantes e depois da Reconquista Cristã em Portugal foram essenciais para que o povoamento das localidades se intensificasse. As pessoas sentiam que, estando a viver perto de uma igreja, estavam mais seguras, porque onde uma igreja estivesse, catástrofes não aconteceriam, e sentiam-se mais protegidas. Daí a importância da igreja e daí a quantidade de igrejas que nós temos, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa. Em termos culturais, em termos sociais e em termos económicos, a igreja foi extremamente importante no desenvolvimento da Europa.